Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Serena, mais um ativo do portfólio que divulgou resultado essa semana, um resultado muito forte. Tá? Ela que é a antiga Ômega Energia, que é a antiga Ômega, que era a antiga Ômega Geração. Tá? A operação aqui de geração de energia e desenvolvimento de projetos renováveis, maior parte eólica, mas temos ali fotovoltaica, temos algumas outras coisas, mas basicamente eólica, tem algumas PCHs ainda, se não me engano, pequenas centrais hidrelétricas. A gente tem uma operação em cenário mais apertado no ano por alguns fatores, tá? Especialmente safra de vento consideravelmente abaixo da média e curtailment, mas nada que justifique a precificação do ativo, e ela veio justamente recobrando agora no final do ano, entregando o ano inteiro de resultado numa porrada só no quarto trimestre, o que mostra não só a resiliência da operação, mas a capacidade de entrega consistente quando eu olho médio e longo prazo. A estrutura acionária na tela, aqui vale comentar os últimos movimentos, certo? A empresa confirmou que tem sido abordada por investidores visando possível injeção de capital, e aí fala-se de possibilidade de tentativa de fechamento de capital, mas eu imagino também que deva-se ter discussões com relação a aporte, mantendo a operação de capital com capital aberto justamente para facilitar acesso ao mercado de capitais. Tá? De qualquer forma, o burburinho mais recente envolve a Actis, tá? Essa daí com pontilhadinho laranja na tela, com maior posição, né? 26%, 26 e alguma coisa por cento, em conjunto com o GIC, o Fundo Soberano de Singapura, absolutamente nenhuma capacidade de estimar nada no momento, se é positivo, se é negativo, se vão oferecer X, se vão oferecer Y, se vão tentar fechar capital ou manter aberto. Vale lembrar que a gente já teve tanto tentativas frustradas de fechamento de capital aqui no Brasil, quanto tentativas frustradas que acabaram resultando em justamente um novo direcionamento, o caso do Mubadala na Zemp, certo? Tentou fechar capital, não conseguiu, e aí entrou justamente como sócio majoritário em conjunto com os acionistas, justamente deixando ali, proporcionando a operação a ter um investimento mais agressivo, uma expansão mais agressiva, sem tentar fechar capital, o que justamente favorece esse desenvolvimento agora, médio e longo prazo da operação. A evolução do preço, desde a última análise, na tela, com forte queda entre o período e retorno aos níveis anteriores, absurdamente descontado, levando em consideração a estrutura da operação, certo? Desde o IPO ali, 17 vezes a mais de EBITDA, forte capacidade de redução de alavancagem, direcionamento extremamente muito positivo, tá? A gente viu pela entrega de resultado nesse trimestre. Começando com os comentários da gestão sobre o quarto trimestre de 2024 e 2025 e o ano de 2025 na tela. Para o pause, tá? O resultado afetado negativamente, como dito, pelo curtailment, tá? Que basicamente é quando o órgão regulador aí nacional fala, olha, para com a energia aí porque a estrutura não vai aguentar de transmissão, tá? E aí você acaba tendo que jogar aquela energia fora porque não tem onde estocar, tá? E recursos abaixo da média, ainda assim com forte redução na alavancagem e entrega de operacional financeiro na forte. Nova política de estrutura de capital implementada, certo? Então agora a gente tem uma previsibilidade maior de qual é a expectativa de estrutura de capital e o quanto eles têm que manter. Então justamente dá uma ideia justamente de se estão escapando do que eles esperam ou não. Tá? A alavancagem a ser mantida entre 3,37 vezes dívida líquida sobre EBITDA e 4,12 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A banda que deve ser atingida ainda em 2025. Na sequência, o projeto em desenvolvimento, tá? O único que a gente tem, a geração distribuída, que é meio consistente, né? meio que não para. Tá com peso muito menor, sem novidade da evolução do Cluster Goodnight até o momento, mas tem negociações ali. Possivelmente essas evoluções tenham a ver com aquelas conversas de investimento mais agressivo por outros investidores, certo? Capacitar o financiamento do Cluster Goodnight. Isso dito, a gente passa ao due diligence. Essa operação aqui é uma pérola na bolsa, certo? Sério mesmo. No operacional financeiro, avaliação ano contra ano pela sazonalidade presente, já comentado inúmeras vezes, a gente tem um segundo semestre que tende a ser o retorno ali da qualidade operacional por safra de vento e por aí vai, muito melhor do que o primeiro semestre. Lucro bruto de energia ajustado, com crescimento de 32% ano contra ano quando eu falo trimestral, 21% quando eu falo anual, então forte evolução. EBITDA ajustado, 33% de crescimento quando eu falo trimestral, ano contra ano, 19% quando eu falo 2024 versus 2023, a margem indo a 80,2%. Tá, nesse trimestre versus 79,4% no mesmo período do ano passado, obviamente puxando a média para cima
de um anual que fecha em 73,6%, abaixo dos 74,6% do mesmo período do ano anterior, de 2023, ainda assim, vale lembrar, com forte, agressiva recuperação de onde nos encontrávamos no trimestre passado. Lucro líquido ajustado, com crescimento de 67% ano contra ano no trimestral, um crescimento de 45% ano contra ano no anual, basicamente o quarto trimestre destruindo qualquer tipo de depressão com relação ao resultado ativo, uma raquetada bem dada para aprender a não duvidar da operação. Resultado absolutamente muito positivo, mesmo com contratempos, certo? Abertura do EBITDA mostra os efeitos negativos e exógenos, vale lembrar, safra de vento e curtailment são coisas que a gente não controla, então nada a ver com a qualidade e capacidade da operação de lidar com as coisas. Ainda assim, a operação entregando um ano muito forte, como explicado anteriormente. Curtailment, como disse, foi explicado na análise do terceiro trimestre de 2024, mas só para dar um básico aqui, é basicamente quando o órgão ali controlador do setor de energia fala assim, olha, eu preciso que você pare um pouco de botar energia no sistema, porque o sistema de transmissão, por descasamento entre demanda e oferta, está muito carregado e isso daí vai acabar estragando ali o sistema de transmissão, forçando, sobrecarregando o sistema de produção, então você tem que basicamente jogar essa energia fora e é jogar a energia fora. Tá? A alavancagem com continuidade na queda, o que é muito positivo, atingindo 4,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus 4,9 vezes no trimestre anterior, tá? Com o cronograma alinhado e movimentos programados ali, como a gente pode ver, para aliviar ainda mais, certo? Então já tem um pedaço, um naco ali do ano 2025 que deve ser jogado para frente, esperando aí justamente liability management sendo feito nesse ano, para justamente não ter que ter aquilo aí pressionando nesse período. Mas nada de problemático. Tá? É importante notar ali, até para entender o reflexo de juros nesse tipo de operação, que tem um tipo de financiamento muito mais tranquilo do que outras operações, dado projetos de longo prazo, com grande valor ali, né, de agregado, contratos com o governo e por aí vai. Tá? É importante notar o reflexo justamente do aumento de juros afetando a operação em menor proporção. Tá? Mostrando que o efeito da subida da Selic é bem menor a cada aumento marginal versus o que a operação efetivamente paga em juros. Tá? Visto justamente pelo distanciamento da curva, quando se tem elevação da Selic, a gente vê ali a manutenção, às vezes até queda, do pagamento dos juros da operação em si, certo? As curvinhas ali. Política de estrutura de capital na tela, só para quem quiser saber aí mais a fundo do que se trata, tá? O ponto a ponto, mas é basicamente aquilo que a gente comentou antes, manter dentro de uma banda. A operação decidiu parar de divulgar o guidance, o que eu vejo como positivo, dado o caráter esotérico desse tipo de coisa. Queria adivinhar qual vai ser o futuro, não vejo muito sentido. Mesmo nesse tipo de operação que tem bastante controle sobre isso. Tá? A minha posição está aqui do lado, certo? Foi convertida para Mega 3 e aí convertido no quarto trimestre de 2021 novamente aí para a Serena. Isso daí está tudo explicado nas análises anteriores que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. A operação estruturalmente muito forte, como mostrou com uma raquetada no quarto trimestre, certo? Vivendo momento pontualmente pressionado, que ainda assim não afundou o ano, volta a reforçar, raquetada no quarto trimestre, certo? Que compensou o ano como um todo, continuidade do foco na redução de alavancagem e expansão do cluster nos Estados Unidos é positivo. Longo prazo muito, extremamente alinhado, seria uma pena se deixassem a operação simplesmente fechar capital. Tá feliz com as expansões e seriedade da gestão, nenhum racional para o preço, ainda extremamente muito descontado, de uma pérola, diamante aqui da B3, tá? E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!